Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10, que trata sobre Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. O textuário diz o seguinte: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro de unguento. João 12, versículo 3. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 12, versículo de 1 ao 11. Nós vamos estudar sobre o personagem central da lição de hoje, sobre Maria de Betânia, certo? A Maria, irmã de Lázaro e também irmã de Marta. Hoje a lição é bastante proveitosa para você que é professor e nós vamos aqui estudar ela com muito cuidado, com muita cautela, com muito temor a Deus, porque é um privilégio estudar a palavra do Senhor. Sei que não é fácil nós gravarmos este vídeo por causa da dificuldade que temos, mas aprove a Deus que nos dá força pela riqueza, por meio da sua palavra, de transmitir esses preciosos ensinamentos que vêm da parte do Senhor para os nossos corações. Então, hoje a lição ela vai tratar sobre Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. E o que vai nos chamar a atenção são os tópicos desta lição. É sobre a unção que ela fez, tá certo? Quando ela adorou ao Senhor Jesus. Nós podemos ver exatamente os textos bíblicos que nós vamos citar aqui, certo? Nós vamos citar aqui os textos bíblicos, porque Jesus ele vai exatamente saindo, quando cura os 4 cegos, ele vai em direção a Jerusalém. Aí passa pela casa de Zaqueu. Depois vai para a casa do seu amigo que tem as suas irmãs, Marta e Maria, que é Lázaro. Depois ele vai para Jerusalém, depois ele volta. Então, nesse caminho, nós vemos o seguinte: Jesus se hospeda na casa exatamente de Lázaro, aonde nós temos aqui as 2 irmãs, Marta e Maria. O que vai nos chamar a atenção nesta lição de hoje é os textos que está exatamente, vamos aí, anota aí, em Marcos, capítulo 14, versículo 2. Nós podemos ver também outro texto exatamente em João, certo? Capítulo 12, versículo de 1 ao 3. E também João 11, certo? É muito importante nós usarmos os textos bíblicos para esse assunto de hoje. Porque é o seguinte: Jesus vai passar a sua última semana antes de chegar a Páscoa e ele ser morto na cruz do Calvário. Então, nós podemos ver aqui a Páscoa, certo? Antes da Páscoa, antes da Páscoa, nós temos aqui, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia, antes da Páscoa. Vamos ler os textos que falam exatamente sobre esse assunto. Então, com muito cuidado para nós utilizarmos o que é que o texto diz. Em Marcos capítulo 14, certo? No versículo 1. Marcos 14 e versículo 1, certo?
Marcos 14, versículo 1. Diz o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa. Então, no segundo dia antes da Páscoa. Diz o que mais? No versículo 3 do capítulo 14 de Marcos, vai ensinar o seguinte: dali a 2 dias, aí no versículo 3, e estando ele em Betânia, assentou-se à mesa na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de um autêntico unguento de nardo de grande preço, e quebrando o alabastro, derramou o nardo sobre a cabeça de Jesus. Então, aqui houve uma unção, certo? Uma unção na cabeça de Jesus, que nós temos aqui a menção de uma mulher, certo? E o texto da nossa lição, o autor, ele vai mencionar que essa mulher aqui, pelo contexto bíblico, ela é a mesma Maria, irmã de Lázaro. Então nós vamos ver que esta Maria, irmã de Lázaro, ela unge a Jesus por 3 vezes. Isso cronologicamente, nós podemos ver em João capítulo 11, versículo de 1 em diante, que fala que foi a mesma Maria. Podemos ver isso agora aqui, para os irmãos, no capítulo 11, versículo de número 2, certo? Versículo 2, diz o seguinte: e Maria, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo aromático e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Então, nós vemos aqui, ó, que fala da unção nos pés de Jesus, certo? Que ela enxugou com seus cabelos. O texto é enfático em dizer que é Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, era a mesma. Então, está mostrando aqui que ela já ungiu a Jesus nos pés. Isso antes do capítulo 12 de João. Por quê? Porque no capítulo 12, olha aí, ó, nós vamos ver outro episódio. No capítulo 12, nós podemos ver o seguinte. Capítulo 12, versículo 1. Olha aqui a importância de estudar. Vou ler aqui, olha aqui, ó, os dias, qual é o dia da semana antes da Páscoa, que vai estar aqui no capítulo 12 de João. Vamos ver. Presta atenção aqui. Então, versículo de número 1. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ó. O texto aqui, ó, de João 12, diz que é 6 dias antes da Páscoa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias antes da Páscoa. Que aconteceu exatamente esse episódio de Maria tomando uma libra, no versículo 3, tomando uma libra de bálsamo de nardo autêntico de grande preço, ungindo os pés. Então aqui a unção foi nos pés de Jesus, certo? Ungindo os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos, enchendo toda a casa com um perfume de nardo puro. Então nós vemos o seguinte: a unção aqui foi nos pés, certo? E aqui foi a primeira vez, certo? Aqui foi a primeira vez que aconteceu. Aí nós podemos ver exatamente, pelo texto bíblico mencionado, que a segunda vez, olha aqui, ó, voltando aqui para Marcos. Marcos capítulo 14, certo? Marcos 14, diz o seguinte, versículo de número 1, dali a 2 dias, ó, dali a 2 dias, ó, 1, 2, antes da Páscoa, dali a 2 dias, era a Páscoa. Estando em Betânia, uma mulher, está se referindo a Maria de Betânia. Esta mulher aqui, ó, já é a segunda vez. Aqui nós vemos a primeira vez,
quando foi se aproximando da Páscoa, segunda vez. Então aqui foi a segunda vez. Pelo texto bíblico cronologicamente. Nós temos a primeira vez no sexto dia e a segunda vez no segundo dia antes da Páscoa. Aí nós vamos ver que aqui a unção não foi nos pés. Diz o texto: estando Jesus em Betânia, assentou-se à mesa na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de unguento autêntico de nardo e de grande preço. Aí diz o seguinte: quebrando o alabastro, derramou o nardo sobre a cabeça. Então aqui, no segundo dia antes da Páscoa, a unção foi na cabeça de Jesus, certo? Que desceu sobre o corpo, certo? E Jesus foi ungido na cabeça. Pronto. Agora vejamos o que está escrito em João, no capítulo de número 11, também fala de uma outra unção, que não é a do capítulo 12, certo? A de João não é a do capítulo 12. Por que não é a do capítulo 12? Porque, logicamente, João 11 é antes do 12. Se João diz que é a mesma que ungiu o Senhor Jesus, então essa unção não é a do 12. É a unção para trás, que já aconteceu. Tá certo? Então nós podemos ver aqui 3 unções. Uma no sexto dia, outra no segundo dia, antes da Páscoa, e outra no capítulo 11, que faz menção de uma unção que diz o texto. Vamos ler o texto. João 11, 2. E Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, era a mesma, certo? Capítulo 11, não é o capítulo 12. Então está se referindo a uma outra unção anterior, que ungiu os pés. Aqui está falando que foi os pés. Então vamos lá. 2 vezes ela ungiu os pés e uma vez ela ungiu a cabeça. Tá certo? Isso aqui, cronologicamente, aconteceu que Maria, irmã de Lázaro, ungiu o Senhor Jesus. Isso é muito importante frisarmos, saber, porque é o seguinte: na trajetória do Mestre, nós podemos ver que Jesus foi ungido por outra mulher logo no início do seu ministério. Por quê? Porque quando se trata aqui da Páscoa, né, já está falando do fim do ministério de Cristo. Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério, que se findou aqui na Páscoa, e o início aqui do ministério de Jesus, também houve uma outra mulher que ungiu Jesus, certo? Essa outra mulher que ungiu Jesus não é a Maria, irmã de Lázaro, certo? Porque essa Maria, irmã de Lázaro, que mora em Betânia, ela estava aqui no fim do ministério de Jesus, ó, que fala do sexto dia e do segundo dia antes da Páscoa. Ela ungiu aqui e outra por aqui, tá certo? Mas vamos para esse texto aqui, ó, no início do ministério de Jesus. Nós podemos ver exatamente em Lucas capítulo 7, versículo 36, vai falar sobre que Jesus foi cear na casa de um fariseu. Entrando na casa do fariseu, encostou-se à mesa, e eis que uma mulher que havia na cidade, e a qual era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com unguento. E pondo por detrás, juntou-se aos seus pés, chorando, começou a regá-lo com lágrimas, e enxugava os seus cabelos da sua cabeça. Com seus cabelos enxugava, tá certo? E beijava os pés e os ungia com unguento. Então aqui nós temos a mulher pecadora,
tá certo? A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com unguento de nardo puro, certo? Que ela soube que Jesus estava na casa de um homem fariseu, que a Bíblia chama de Simão. E este homem, certo? Recebeu Jesus e a mulher foi adorar Jesus na casa deste homem. Aí diz o texto que ela chegou chorando e ungiu ali com unguento os pés de Jesus. Interessante, irmãos, que isso aconteceu no início do ministério de Jesus. Isso foi no início do ministério de Jesus, antes do final da história, certo? Para Jesus morrer na cruz do Calvário. Aí nós vemos o seguinte, que como Maria, irmã de Lázaro, como ela aprendeu a adorar o Senhor, como ela viu aquele ato, porque é o seguinte, porque o que esta mulher pecadora fez tornou-se notório, tornou-se exatamente conhecedor de todos os seus discípulos e também as Marias daquela época conheceu a história dessa mulher aqui, que ela era conhecida como uma mulher pecadora. A Bíblia revelada, ela vai dizer que talvez essa mulher pecadora seja a Maria Madalena. Por quê? Porque no próximo capítulo de Lucas, né, vocês vão ver que Jesus curava várias mulheres de enfermidade e diz a Bíblia que Jesus tanto curou e expulsou demônios, 7 demônios, de uma mulher chamada Maria Madalena. Então, pela razão e pelo simples fato desta mulher ser chamada pecadora, e o próximo texto faz alusão da Maria Madalena, então a Bíblia revelada faz uma conexão que possivelmente esta mulher pecadora deve ter sido a Maria Madalena, mas não há nenhuma confirmação sobre isso. Porém, meus amados irmãos, nós vemos que como Maria, irmã de Lázaro, a Maria de Betânia, como ela aprendeu a ungir os pés do Senhor. Ela viu alguém fazer isso? A única notícia de que ela poderia tomar como exemplo foi exatamente no início do ministério de Jesus. Porque o que Maria fez lá na frente, Jesus disse bem claro que seria para a memória, né? Que o que ela fez seria para a memória. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, mesmo depois que Jesus fosse assunto aos céus, que o evangelho fosse pregado em todo o mundo, todos iam lembrar do ato desta mulher a respeito da unção que ela fez com Jesus. Isso é importante saber porque nós vemos muitas críticas dos próprios discípulos a respeito do que essas mulheres fizeram. Primeiro, os discípulos criticavam porque era uma essência, um unguento muito caro, porque não se tratava de um simples perfume, mas se vocês observarem, era exatamente algo que tinha um valor de um ano de um trabalho de um funcionário daquela época. Veja que 300 denários Judas Iscariotes avaliou aquele unguento puro. A Bíblia é bem categórica em dizer que era autêntico e era puro, porque havia os falsos daquela época, os ungüentos falsos, mas a Bíblia ela deixa bem claro que para ninguém ficar em dúvida de que aquele unguento era caríssimo. Veja que não é fácil. Um dinheiro que é ganho em um ano era o valor daquele frasco, que ela quebrou, né? Porque aquele frasco era de cristal, muito duro, parecendo pedra transparente, e ela quebrou aquele frasco para exatamente adorar o Senhor Jesus com o seu
melhor bem, né? Nós podemos ver o seguinte: houve a crítica com respeito ao desperdício. Esta mulher está... Jesus, por que que o senhor não pega esse valor e pega e vai doar aos pobres? O próprio Judas foi quem falou, porque ele estava interessado muito no dinheiro. A Bíblia é bem clara em afirmar que Judas era ladrão. E por esta informação de que quando ele fala que aquele unguento tinha um valor de 300 denários, um dia de trabalho era 1 denário, então 300 denários, 300 dias, há praticamente 1 ano de trabalho. Então Judas já estava com o coração no dinheiro. Judas já estava pensando no dinheiro, já em tirar a sua parte, porque diz a Bíblia que ele era ladrão. E nós vemos o seguinte: Maria, irmã de Lázaro, adora o Senhor Jesus da mesma forma, com o mesmo parecer, com o mesmo modelo que a mulher pecadora adora. Então, lá depois de 3 anos, praticamente, ela faz essa atitude que essa mulher pecadora fez. Então, nós podemos ver que as mulheres, elas gostam muito de aprender umas com as outras, principalmente com respeito à roupa e a sapato. Não é verdade? Gosta de ver e o modelo, a moda e copiar o que as outras fazem. Então esta Maria copiou a outra e assim depois ela fez o seu próprio culto, depois que ela aprendeu a adorar o Senhor Jesus. Então é uma lição para nós, uma mulher pecadora adorar o Senhor Jesus Cristo de uma forma totalmente diferente de qualquer uma adoração que nós temos em um culto que nós adoramos a Deus. Nós vamos daqui a pouco entrar nessa história. Mas veja, meus irmãos, que Jesus, ele diz que a Maria, ela estava fazendo uma obra boa, ela estava fazendo algo que muitas outras Marias iam fazer lá na frente, mas iriam desperdiçar. Ou seja, no domingo da ressurreição, iam outras Marias lá, lá na sepultura, onde Jesus estava, iam ungir o corpo do Senhor. Mas Jesus não aceita ninguém ungir o seu corpo morto. Jesus foi levantado antes que as outras Marias ungissem o seu corpo morto, porque Jesus é a vida. O Pai não aceita que Jesus morto não seja ungido. Primeiro, Jesus começa a mostrar que a vida que ele é e tem, e em vida, aquela Maria que ela ungiu a Jesus, diz a Bíblia, Jesus falou que ela fez uma antecipação, antecipou exatamente a preparação para a morte de Jesus. Quantas pessoas hoje não deixam para depois da morte aquilo que poderia fazer antecipado? Quantas flores caras não são jogadas nos túmulos das pessoas que morrem, que partem? Que esse dinheiro deveria ser doado ou ter feito uma compra de algo de muito valor e ter doado ainda ela em vida. Quantas mulheres não cuidam mais dos seus esposos e nem o ajudam mais em casa? Não vive mais dentro de casa. Vive andando por todos os lados e a prioridade, o lar, e assim desperdiça exatamente o seu maior bem no seu relacionamento, que é o seu marido. Mas nós vemos o seguinte, Jesus, ele ia passar por uma batalha dentro exatamente do contexto que Jesus disse, ela está me preparando com esta unção na minha cabeça, no meu corpo e nos meus pés, para uma batalha que eu estarei sozinho.
Jesus, meus irmãos, conforme nós podemos ver exatamente no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61, capítulo 61, livro do profeta Isaías, capítulo 61, que diz sobre a unção que Jesus recebeu. Quem ungiu Jesus? Os profetas ungiram Jesus, os sacerdotes Anás e Caifás ungiram Jesus, nenhum deles perseguiram Jesus, queriam matar Jesus. Nem mesmo João Batista ungiu Jesus. Ele batizou nas águas do deserto, ou do Jordão. Então, quem ungiu Jesus? Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, o próprio Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então, Jesus foi ungido pelo próprio Pai. Quando Jesus foi enviado no ventre de uma mulher chamada Maria, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando fala do nascimento de Jesus, diz o seguinte: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a palavra Cristo é ungido, ou seja, nasceu ungido pelo Pai, já cheio do Espírito Santo. Então, Cristo não tornou-se, mas ele já era Cristo, já era ungido de Deus. O que nós observamos que no batismo nas águas, o Espírito Santo desceu sobre a sua vida exatamente para testificar, para testemunhar publicamente que ele já era ungido de Deus. Era um testemunho público que o Espírito de Deus vinha em forma corpórea, manifestando ali visivelmente na vida de Jesus. Agora, a unção que veio através das mulheres, ela tem um sentido profético. Primeiro, porque Jesus disse: está me preparando para a minha morte. Olha aqui, meus irmãos, olha o sentido profético. Isso nós podemos ver em conexão com Isaías 61, versículo 1. Por que que Jesus precisou ser ungido verdadeiramente? Primeiro, olha aí, Isaías 61, versículo 1 em diante. Primeiro, proclamar exatamente boas novas aos aflitos e aos contritos de coração. Boas novas aos aflitos e aos contritos de coração. Foi isso que Jesus veio exatamente proclamar, ungido de Deus. E a Bíblia também diz que ele veio proclamar liberdade. Essa é a segunda razão da unção de Jesus. Proclamar liberdade aos cativos, aos prisioneiros. Tá certo? Então, esta é a segunda razão porque Jesus é o ungido de Deus. E nós observamos em terceiro lugar que Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Isto está em Isaías 61, versículo 1 e 2. Certo? Versículo 1 e 2. E ainda diz mais, para finalizar, o quarto. Ele veio pregar, anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Certo? Então, qual é a revelação da unção de Jesus? A primeira revelação, que quando Jesus foi ungido, veio a unção para o ministério, no primeiro aqui,
ministério público de Jesus durante 3 anos, enquanto ele estava em vida. Então, isto mostra que ele vai pregar aos aflitos e ao contrito de coração. Então, quando o texto diz coração, até coração, está mostrando o seu ministério público durante 3 anos. A segunda revelação, ele veio pregar, anunciar liberdade aos cativos e aos prisioneiros. O que é isso? Jesus vai tirar os presos da prisão? Não é isso. A segunda revelação é que ele foi ungido para entrar no Hades. Ó, lugar mais baixo, que a Bíblia chama aqui, ó. Ó, vamos aqui, a porta do Hades, certo? Aí nós temos aqui o lugar de tormento, certo? Aqui é o abismo, ó, abismo. Aqui tem chamas de fogo, onde o rico foi, Lucas 16. E aqui nós temos o seio de Abraão, onde tem uma mesa. E o seio de Abraão é aqui, ó. O seio de Abraão. Isso antes da morte de Jesus. Jesus foi até aqui, exatamente onde estavam os presos. Ó, os presos, os aprisionados, cativos. Então, a função da unção de Jesus era exatamente, primeiro, na sua vida terrena, no seu ministério terreno. Segundo, na sua morte. Ó, na sua morte, porque ele ia até o Hades. Então, quando Isaías 61, versículo 1 ao 2, diz que ele veio trazer liberdade aos cativos e aos prisioneiros, está falando aqui, ó, dos que estão na parte do seio de Abraão. Quando Jesus veio, levou consigo os que estavam cativos até o terceiro céu, ao cativeiro. Então vejamos que Jesus não ia parar a sua missão na terra. Jesus ia partir sozinho. E a sua missão era com quem? Com os cativos e os prisioneiros, conforme Isaías, que era exatamente na sua morte. Então o que foi que Jesus disse para aquela Maria que estava preparando exatamente para a sua morte? Por quê? Porque a cabeça de Jesus seria ungida, os pés de Jesus seriam ungidos. Jesus ia sofrer na cruz do Calvário, espinhos, iam colocar uma coroa de espinho. Iam também ferir o seu calcanhar, Gênesis 3:15. E Jesus tinha que passar pelo vale da sombra da morte. E ele tinha que estar ungido. Por isso que ele disse que ela antecipou, porque depois que ele morreu, não tinha mais nenhuma necessidade de Jesus receber a unção, e não havia mais nenhum valor profético na morte de Jesus. Por isso que o desperdício não houve exatamente na Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Ela não desperdiçou. Jesus disse, é uma boa obra, ela está me preparando para mim descer no Hades, para mim ir aos cativos e prisioneiros, Isaías 61, versículo de 1 ao 2. Então, é isso que nós podemos ver nessa conexão de versículos, nessa equação de João 12, Marcos 14, João 11, Isaías 61, aonde nós podemos ver que Jesus foi ungido por Maria de Betânia, porque a missão dele não seria só na terra, seria também na sua morte. Depois, terceiro, Isaías 61, de 1 ao 2, ele veio anunciar um ano aceitável do Senhor. Isto fala após a ressurreição. Então nós temos aqui, ó, primeiro, no ministério público de Jesus durante 3 anos, ele em vida, certo? Anunciou as boas novas naquele tempo. Depois, na sua morte, isso já aconteceu. E agora ele foi ungido em terceiro, ó, primeiro, segundo, terceiro. A razão, por causa da unção, para pregar o ano aceitável do Senhor.
nesse tempo presente, no tempo de hoje que nós encontramos diante de Deus, chamado esse tempo de graça, que é uma dispensação. Então, o ano aceitável do Senhor, que nós conhecemos como a dispensação da graça. Então, ele foi ungido por quê? Porque até hoje Jesus está conosco na pregação, confirmando os sinais que se seguem aos que creem no seu nome. E por último, quarto, por que Jesus foi ungido? Ele foi ungido por quê? Porque ele vai vir na sua segunda vinda, segunda vinda. E na sua segunda vinda em glória, o que é que vai acontecer? Ele vai trazer o dia da vingança de nosso Deus. Por isso que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para proclamar as boas novas, para ir até os cativos, para anunciar as boas novas do ano aceitável do Senhor no tempo da graça e trazer o dia da vingança do nosso Deus na segunda vinda de Jesus em glória. Então nós temos 4 fases. A fase do ministério de Jesus público enquanto em vida, durante 3 anos, a fase da morte de Jesus, que ele desce no Hades, e após a ressurreição, no tempo presente, a dispensação da graça, e no futuro, o dia da vingança de nosso Deus, que é exatamente na sua vinda em glória. Isso tudo é a razão porque o Espírito do Senhor está sobre a vida de Jesus. E ele disse que a unção de Maria, de Betânia, tinha uma função profética para levar Jesus exatamente aqui para a sua morte, descendo ao Hades, porque Jesus, quando morreu, não deixou de trabalhar. Jesus continuou a sua missão sozinho, mas ungido. Ele foi só, mas a unção estava na cabeça, a unção estava nos pés, estava no corpo. Essa é a razão de que nós vemos a sua batalha pessoal ali no Hades. É por isso que está escrito no Salmo 133, unge a minha cabeça com óleo, né? É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre as orlas do seu vestido. Então, isso Jesus poderia cantar durante a unção de Maria de Betânia em sua cabeça, nos seus vestidos e nos seus pés. Isso aconteceu literalmente, coisa que nenhum homem fez. Nenhum homem ungiu Jesus, mas o Pai e as mulheres ungiram a Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, a importância da unção da ovelha. Nós somos a ovelha do Senhor e a nossa cabeça precisa estar ungida. Então a Bíblia fala sobre nós termos a unção dos santos. Por que sermos ungidos? Tem muitas pessoas que se escandalizam por causa daquele óleo que se coloca na testa, né? Aquele pingo de óleo coloca na testa, as pessoas se escandalizam. Imagine se elas vivessem do tempo de Jesus, quando derramou sobre a cabeça. Imagine se essas pessoas que se escandalizam com um pouco de óleo na testa. Quando está doente, chama os presbíteros e com a unção do óleo sobre a cabeça, o doente será curado. Então, o que nós observamos é que muitas pessoas se escandalizam por não conhecerem as Escrituras. Por exemplo, no tempo de Davi, Davi foi ungido por Samuel através de um chifre, de um carneiro ou de um touro. Encheu de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. As unções sempre aconteceu no Antigo Testamento. Eliseu foi ungido por Eliseu. Eliseu foi ungido por Elias. Davi por Samuel. Jesus pelo Pai e pelas Maria. Nós somos ungidos de Deus. Precisamos ser ungidos. Por quê? Porque muitas das vezes estamos só. E uma das coisas que somos protegidos é por causa da unção de Deus. A unção de Deus protege aqueles que vivem na sua presença. As moscas varejeiras, que são os demônios, que tem o seu líder, Beelzebub,
que é o líder das moscas, que são demônios, do modo espiritual. Esses demônios, Satanás e seus demônios, eles procuram exatamente a cabeça. É na cabeça que eles procuram atingir, onde está exatamente os pensamentos, onde está exatamente a função cerebral, onde está o psique, onde a alma atua. Então ele quer dominar ali a cabeça do homem e da mulher, a fim de que coloque ali exatamente os seus pensamentos malignos. Por isso que a Bíblia fala, deixa o homem maligno os seus pensamentos. Então, as moscas vaguejeiras depositam ovos nas proximidades ali dos olhos das ovelhas e também nos seus narizes. E ali aqueles ovos vão até o cérebro da ovelha e ela fica batendo a cabeça e até morrer. Então sejamos protegidos pela unção de Deus na nossa vida. É muito importante a unção. Eu sei que a unção é espiritual, mas por muitas vezes você vai num evento ali de consagração de obreiros, nós vemos as unções acontecendo à base de vento. As pessoas não utilizam mais olhos, mas de longe ergam suas mãos e ali através dos ventos as pessoas são ungidas. Nem sequer coloca mais a mão na cabeça da ovelha, do obreiro. Não se coloca mais a mão sobre a cabeça das pessoas. Eu vejo que é uma preguiça por parte de muitos. É porque tem muita gente, se eu for colocar a mão na cabeça, mas a Bíblia ensina que a mão deve ser posta na cabeça da pessoa. Imagine o óleo, imagine você usar o óleo jogando no vento. Então a unção com óleo tem que colocar na cabeça da pessoa, tem que ser ungida a pessoa com óleo. Então, meus irmãos, a Bíblia fala muito na imposição das mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, veja que Jesus reconheceu a unção das mulheres. A primeira unção, que não foi da Maria de Betânia, nós vamos já concluir a nossa aula, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que a primeira mulher a ungir Jesus não foi a Maria, irmã de Lázaro, não foi. Foi a Maria, ou seja, foi a mulher pecadora, certo? A mulher pecadora. Que ela foi na casa lá do fariseu onde Jesus estava, na casa de Simão. Interessante que o nome do fariseu é Simão. E o nome do pai de Judas Iscariotes também é Simão. Então, há uma forte ligação, porque Simão no coração, ele pensa mal sobre a questão de que Jesus não era profeta, porque se fosse profeta ele conhecia exatamente aquela pecadora, Ele despreza a pecadora também. Então no coração do Simão ele despreza ali aquela pecadora. E nós vemos também que o próprio Judas Iscariotes também desprezou aquele ato da Maria Madalena a respeito daquele unguento. E Jesus sabia que aquela arrumação de Judas era que ele era ladrão. Outra coisa importante, quando Judas avaliou aquele unguento em 300 dinheiro, ora, ele avaliou aquele unguento, aquele nardo puro, muito mais superior àquilo que a vida de Jesus vale. Porque quando ele foi vender Jesus ao sumo sacerdote, quanto é que você quer? Ele disse 30, olha aí, menos do que o valor do frasco. Se o frasco era 300, ele avaliou a Jesus em 30, ele quis 30 moedas de prata. Então, veja que Jesus, na vida de Judas, só valia 10% do vaso do alabastro. Se o vaso é 300, ele avaliou em 30, então foi 10% só que ele avaliou a vida de Jesus. Veja que Judas estava caidão na fé, viu? Já estava desviado desde o início. Então nós observamos o seguinte, meus irmãos. A mulher pecadora, No início do ministério de Jesus, nós vemos
que tornou-se memória, porque a própria Maria, lá a irmã de Lázaro, ela fez exatamente o mesmo. Aí Jesus conta essa história, né? E Jesus fala sobre um credor. Olha aí, ó. Um credor que tinha dois devedores. Ó. Um que devia 500 e o outro que devia 50. Veja aqui, dois devedores. Se são dois, quem é que estava na história aqui? Eram duas pessoas. O fariseu e a mulher pecadora. Então, quem era a pecadora que devia mais? Não era, quem é que devia mais? Não era a pecadora? Então devia 500. Quem devia menos? O fariseu. Mas devia sempre. Era 50. Veja, meus irmãos. A diferença aqui vai estar no culto. Em um único culto, a pessoa já pode sair salva, perdoada. E estou dizendo o seguinte: quando a pessoa se chega a Jesus como seu Salvador, no primeiro encontro, ele já sai perdoado por Deus. Não precisa de você ir no segundo, no terceiro culto para ser perdoado. No primeiro culto logo, você já encontra com Jesus e já é salvo. E foi o que aconteceu com essa mulher. Em um único culto, Jesus já salvou. Não precisou de vários cultos para Jesus salvar. Ele já salva no primeiro culto. Se você fizer exatamente o que essa mulher fez, adorou o Senhor. Foi o que Jesus veio fazer na terra. Jesus foi enviado do Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, e foi o que Jesus foi fazer na casa aqui do fariseu, procurar adoradores. E o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que Jesus, ao contar sobre essa história, Jesus disse que o credor perdoou os dois. Perdoou a dívida de quem devia 500 e de quem devia 50. Aí perguntou para o fariseu, e aí, quem o credor amou mais? Aí ele responde sinceramente, com verdade, a quem ele mais perdoou, né? Que no caso aqui foi o de 500. Então ele amou mais quem? O pecador. Então Jesus ama o pecador, irmãos. Por isso que Jesus não saía da cola de Pedro, porque Pedro pecava demais. Por isso que Jesus muito amou. Jesus disse, tu me amas, Pedro, porque Jesus o amava. Então veja que a quem mais se ama é a quem mais se perdoa. Se você se sente amado do Pai, amado de Jesus, é porque Ele te perdoa muito. Todos os seus defeitos, todos os seus pecados, Ele já te tem perdoado. E você não tem se desviado. Por quê? Porque Jesus tem te amado. Então, a quem mais se perdoa é a quem mais se ama. Então, nós vemos o seguinte. Olha aí. Para nós encerrarmos aqui. Jesus falou que o fariseu não tinha dado água, né? Água de torneira. Mas essa mulher, ela chegou com lágrimas, as lágrimas da sua alma, porque o choro, quando saía dos seus canais lacrimais, vinha da alma, vinha de dentro. E Jesus disse, você não me deste nem água para lavar os meus pés, mas esta aqui tem regado. Então, o ato de regar significa que eu estou fazendo algo, investindo para mim conseguir o meu futuro lá na frente. E ela estava regando porque ela estava investindo, porque quando ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus, é uma prova que o investimento daquela mulher estava retornado para ela, através dos seus cabelos. Aí veja aqui, ó, que o fariseu não deu ósculo, não saudou Jesus com ósculo santo, aquele beijo na bochecha que era costume dos judeus. Então, o fariseu não deu o ósculo santo, não beijou a bochecha. E aqui nós vemos o seguinte, aquela mulher não cessa de beijar os meus pés. Olha aí, ó. Porque Jesus, quando chegou na casa do fariseu, Jesus deitou assim, porque naquele tempo era essa forma de chegar na mesa, e os pés ficavam para trás.
E nós vemos o seguinte, aquela mulher chegou por trás, Jesus não viu, o fariseu viu. Aí ele pensou, vamos ver se Jesus é profeta agora. Se ele conhecer quem é essa mulher. Porém, ele, o fariseu, pensava que Jesus não conhecia. Mas Jesus conhecia até mesmo o coração do fariseu. Por quê? Porque ele contou a história do credor. E mostrou que os dois eram devedores. E ali, conforme o texto, que o fariseu dizendo que ele não conhecia aquela mulher, Jesus provou que conhecia aquela mulher, mostrando que ele sabia que ela e ele devia ao credor, que era o próprio Jesus. Então Jesus era o credor. E os dois devedores eram a mulher pecadora e o fariseu. Então o fariseu não fez nada. E continuou devendo. Ou seja, não fez nenhum culto a Jesus. Olha aí, ele não deu água, não deu ósculo santo, mas a mulher, ó, com lágrimas e com os beijos nos pés. O fariseu não trouxe nenhuma toalha de pano. Ó, toalha. A mulher trouxe o quê? Os seus cabelos naturais. Cabelos. Então, ou seja, enxugava as lágrimas. O unguento, ela trouxe também, ó, unguento. E o fariseu, nenhum óleo simples, nem um óleo simples, ele não trouxe. Então, não adianta ter cara de santo. Não adianta dizer que é crente, se não há culto. Culto de gratidão, que vem da alma. Culto que venha mostrar para Jesus que a sua dívida pode ser perdoada. Primeiro, o unguento, segundo Judas Iscariotes, valia 300 denários. Então, se fosse vendido, ela poderia pagar aqui os 500, ó. Ficaria quanto? 200. Então, vamos ver quanto equivale. Quanto equivale, ó, essas lágrimas caindo, chorando nos pés de Jesus. Quanto equivale? Vamos aqui avaliar supostamente em 100. Então, quanto equivale os beijos nos pés? É claro que vale muito mais. Então, vamos aqui colocar 100 também. Quanto equivale os cabelos enxugando os pés? Vamos colocar aqui 100 também. Certo? Então, se nós somarmos aqui 300 com mais 100, com mais 100, com mais 100, nós temos 600. Ó. Com mais 300, 100, 200, 300, 600. Com mais 300, né? Ó, 300 com 300, 600. E ela devia quanto? 500. Ela ficou ainda com saldo de 100. Isto aqui nós estamos mostrando uma ilustração para quê? Para que quem adora Jesus fica no crédito. Ela saiu perdoada. Não há valor que não consiga o perdão quando você adora. Ou seja, quando nós adoramos a Jesus, nós somos perdoados de toda a culpa. E nós podemos ser ouvidos pelo Pai, que é o nosso crédito. Porque Jesus falou, se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, pedireis tudo e tudo será feito. E foi o que aconteceu exatamente com aquela mulher. A mulher foi aceita pelo Pai. Mas aquele fariseu, que era da elite, não quis se humilhar, não quis fazer o culto. E ele foi exatamente envergonhado por Jesus. Por quê? Porque quem adorou, recebeu a bênção. Então, meus irmãos, será que nós temos vivido exatamente o que esta mulher pecadora viveu adorando a Jesus? Será que nós temos adorado a Jesus da forma que ele merece? Ou estamos que nem os fariseus? Jesus falou, se a sua justiça não for maior do que a do fariseu, não entra no reino dos céus. Como é que nós podemos entrar no reino dos céus? É quando nós adoramos a Deus. É quando nós desprezamos as afrontas. É quando nós nos prostramos a Jesus e dizemos que Ele é o nosso Rei, nosso Mestre, nosso Senhor. Então, meus irmãos,
chegamos nos momentos finais. A nossa conclusão, ela vai dizer exatamente que podemos concluir afirmando que Maria, a irmã de Lázaro, foi uma mulher humilde e que demonstrou liberalidade ao oferecer a Jesus uma oferta valiosa. Hajamos da mesma forma, para que Cristo seja glorificado em toda maneira de agir, pensar e viver. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, com a paz do Senhor. Amém.